Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Mônica para mais uma aula de língua portuguesa. Pegue seu caderno, sua caneta e vamos anotar as dicas da aula de hoje. Combinado? Trabalharemos agora a acentuação, tá? Nós temos o acento prosódico e o acento gráfico. Professora, nunca ouvi falar essa palavra aí, prosódico. Na verdade, é quando a palavra ela não tem um acento gráfico, aquele acento como agudo, como circunflexo, mas toda palavra tem uma sílaba que é chamada de tônica, é a sílaba que a gente pronuncia com mais força, tá? Então, quando a palavra não tem o acento gráfico, nós chamamos de acento prosódico, que a gente percebe somente na pronúncia da palavra, a sílaba mais forte, tá? Esperteza. Então, a sílaba tônica seria o T. Não tem um acento gráfico, mas nós pronunciamos o acento prosódico, ok? Que é quando a gente pronuncia a sílaba com mais força. Trazer. Também não tem o acento gráfico, mas eu sei que a sílaba tônica é o Z, porque eu pronuncio com mais força. E mulher, do mesmo jeito, ok? E o acento gráfico é aquele que a gente precisa escrever na palavra, tá? Capítulo, temos o acento agudo. Existirá, temos o acento agudo também. Lâmpada, temos agora o acento circunflexo, ok? Então, aqui nós vimos a diferença do prosódico para o gráfico. Os acentos gráficos da nossa língua são 3. O agudo, o grave e o circunflexo, ok? O acento agudo, o tracinho aqui para o lado direito, você pode usar nas vogais, né? E ele vai trazer um timbre aberto. A, para, ambíguo, saúde, vintém, pé, herói. Você tem um som aberto, ok? O acento grave, você vai usar tanto no artigo quanto nos pronomes, quando eles estiverem juntos com as preposições, né? Então, nós sabemos que o acento grave nós utilizamos com a junção do artigo com a preposição. Para não escrevermos duas letrinhas A, nós colocamos o acento grave. Sabemos também que nós damos o nome desta situação que acontece, nós damos o nome de crase. E a crase pede uma aula somente para ela, né? Então, a crase tem várias regras de quando usar, quando não utilizar, quando a crase ela é facultativa, isso é uma aula somente para crase, ok? Hoje nós vamos somente apresentar o acento, ok? Então, temos aqui o acento grave, o acento agudo, um vai para o lado e o outro vai para o lado contrário, tá? Então, cuidado. Geralmente, quando você vai digitar, é a mesma tecla no seu teclado do computador. Então, tem gente que esquece, né, que a crase é para um lado, o agudo é para o outro e acaba errando ali na digitação, tá? Então, temos aqui o acento grave, a, as, aquele, aquela, a gente pode usar o acento grave também, chamado por crase. O acento circunflexo, nós temos aqui, ó, o sinal gráfico dele, e o timbre apresentado por ele quando colocado na palavra é um timbre fechado, tá? Mônica. Gente, meu nome é Mônica. Não escrevam sem acento, por favor, porque senão fica Mônica e eu não gosto, tá? Então, Mônica, mês, bêbado, vovô, tâmara, sândalo. O timbre da vogal, da sílaba ali que vai o circunflexo, fica um timbre fechado, ok? Então, mês, bêbado, vovô. Vamos ver a diferença do som ao comparar aqui, ó, vovô e vovó. Qual é a diferença? Somente o acento gráfico. Então, o circunflexo é o som timbre fechado
E o agudo vai dar um som com timbre aberto. Vovó, vovô, ok? Agora, quando nós vamos classificar as palavras em relação à sua sílaba tônica, nós podemos classificá-las em proparoxítona, paroxítona ou oxítona, tá? E quando que acontece cada uma dessas classificações? Nós vamos olhar a sílaba tônica, tá? Que pode ter um acento gráfico ou não, nós já vimos isso. Então, o que que acontece? Para a palavra ser proparoxítona, a sílaba tônica precisa ser a antepenúltima. Nós vamos, se é a última sílaba aqui, a gente vai começar a contar do final da palavra. Última, penúltima e antepenúltima. Então, para ser proparoxítona, a sílaba tônica tem que ser a antepenúltima. E toda proparoxítona é acentuada, ok? Então, já facilita, né, a gente saber se vai acento, se não vai acento. Se ela é proparoxítona, ou seja, se a sílaba tônica é a antepenúltima, eu coloco acento sem dúvidas, ok? A paroxítona, a sílaba tônica vai ser a penúltima. Então, eu vou para o final da palavra e começo a contar. Última, penúltima. Então, se a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é proparoxítona, em relação à classificação do acento tônico, ok? E se a sílaba tônica é a última da palavra, sofá. É a última aqui, fá. Então, eu tenho uma palavra oxítona, ok? Então, proparoxítona, prática, é a antepenúltima sílaba, última, penúltima, antepenúltima. Paroxítona, eu tenho a penúltima sílaba, como táxi, última, penúltima. E a oxítona, eu tenho a última sílaba como sofá. Combinado? Exemplos de palavras proparoxítonas. Ônibus, cônjuge, míope, anêmona. Como nós já citamos, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, você não pode escrever nenhuma palavra proparoxítona e esquecer de colocar o acento. Ok? As palavras paroxítonas, temos ali as suas terminações. Ó, se eu terminar a palavra e ela for paroxítona, se eu terminar com L, eu sou obrigada a colocar acento, tá? Então, toda proparoxítona, ela é acentuada, mas as paroxítonas não são todas. Eu tenho que ver o final, a sua terminação. Então, se a paroxítona é terminada em L, ela é acentuada. Fácil. É paroxítona por quê? Porque a última sílaba não é acentuada, é a penúltima, ok? Então, paroxítonas terminada em N. Pólen. Então, eu tenho aqui última sílaba, penúltima. Pólen vai ganhar acento porque é uma paroxítona terminada em N. Paroxítona terminada em R. Cadáver. Então, última sílaba, penúltima. Vou ter que colocar acento porque é uma paroxítona terminada em R. Paroxítonas terminadas em PS. Bíceps. Última sílaba, penúltima sílaba. Então, também ganha acento. Terminada em X. Tórax. Última sílaba, penúltima sílaba, vai ganhar acento, porque é uma paroxítona terminada em X. Terminada em US, também sou obrigada a colocar acento. Vírus. Terminada em I e S. Júri, lápis. Pode ser ir no singular ou is no plural. Ir no singular ou is no plural, né? Júri ou júris, os dois terão acento. Lápis também terá acento, porque são paroxítonas terminadas em I e IS. Ons. Eu posso terminar a paroxítona em on ou em ons, mas eu vou ter que colocar o acento, como íons, ok? Temos ainda as paroxítonas terminadas em ou uns, que também sou obrigada a acentuar, ok? Álbum, álbuns. Terminado em ou uns, também coloca acento, ok? Terminado em ans, ans,
oão, acento também. Então, órfã, órfãs, órfão, órfãos. Última sílaba, penúltima sílaba. São acentuadas porque são paroxítonas, terminadas em ãs, ão ou ãos, ok? Paroxítonas também terminadas em ditongo oral. Aqui nós temos o ditongo. Temos aqui outra palavra com ditongo, o que é um ditongo? São duas vogais na mesma sílaba, ok? Então, quando na última sílaba eu tenho duas vogais, eu tenho ali um ditongo oral. Se a última sílaba não é a tônica, vai ser a penúltima sílaba. Então, ela é paroxítona e ela é acentuada porque termina em ditongo oral, ok? Agora, as oxítonas. A palavra oxítona, ela tem a sua sílaba tônica no final da palavra, ou seja, na última sílaba. Todas as oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em, ens, receberão acento. Vamos para os exemplos? Gambá. A sílaba tônica está no final e é terminada em a, por isso ganha o acento agudo. Sofás. A sílaba tônica também é a última e é terminada em as, por isso também tem acento agudo. Acarajé. Última sílaba tônica e terminada em e, então vai ganhar acento. Vocês. A sílaba tônica está no final e é terminada em es, então também eu sou obrigada a colocar o acento. Paletó. Última sílaba tônica, terminada em o, então acento também. Paletó. Avós. Última sílaba tônica, terminada em os, então também é acentuada, ok? Temos ninguém e armazéns. São exemplos de palavra terminada em e ens. Qual é a sílaba tônica de cada uma delas? Gen, que é a última sílaba, ninguém, e zens, que é a última sílaba de armazéns. São terminadas em e ens, por isso que ganham acento. Oxítonas terminadas em e ens. Vamos relembrar? Quais são as oxítonas acentuadas? Aquelas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens. Ok? Agora vamos para acentos diferenciais. Ixi, acentos diferenciais, professora? Por que isso? O acento diferencial acontece para mostrar-nos quando a palavra está no singular ou no plural. Como aqui, olha. Ele tem 2 irmãos. O verbo ter, aqui na terceira pessoa do singular, ele não recebe acento. Mas o verbo ter, na terceira pessoa do plural, ele vai receber acento. E aí, muitos alunos, ao escreverem e entregar para a professora corrigir, às vezes eles me perguntam, professora, quando eu coloco tem com acento, a senhora tira. Quando eu coloco tem sem o acento, a senhora põe. Qual é a diferença? A diferença é justamente o singular e o plural. Ele tem, singular, não recebe acento. Eles têm, plural, recebe acento. Ok? E o mesmo caso vai se repetir com o verbo vir. Eles vêm de Brasília. Desculpe, eu li no plural. Ele vem de Brasília. Eles vêm de Brasília. O que vai mudar é o acento. No plural tem acento e no singular não tem acento. Ele mantém a decisão ou eles mantêm a decisão. No caso deste verbo, o verbo aqui manter, no singular, na terceira pessoa, ele tem acento agudo. Já no plural, ele vai ter o acento circunflexo, ok? Nem tudo convém. Olha de novo aqui outro caso, que no singular é o acento agudo e nem todas as coisas convém. No plural, convém apresenta-se com o acento circunflexo. Ele detém o poder. Detém, terceira pessoa do singular, vem com o acento agudo. E eles detêm, terceira pessoa do plural, vai aparecer com o acento circunflexo. Ele intervém em todas as reuniões. Então, intervém na terceira pessoa do singular, com acento agudo,
e eles intervêm, terceira pessoa do plural com acento circunflexo. Então, entenderam por que o acento é chamado de acento diferencial? Porque no singular aparece sem acento e no plural com acento, ou no singular com acento agudo e no plural com acento circunflexo. Combinado? Agora é a sua vez. Faça as atividades, treine bastante e, caso de dúvida, é só chamar a professora. Beijos e até a próxima aula.